N natural. Qualquer que seja N maior que ou igual a zero. Bom, não é verdade? Então você tem essa desigualdade. Essa desigualdade é verdadeira. Só que o limite disso aqui é quanto? Com N tendendo a mais infinito? Zero. Qual é o limite disso aqui? Zero. Então o que está no meio? Tem limite zero. Então, uma vez que zero é o limite com N tendendo a mais infinito de menos 1 sobre N3 mais 1. E também é o limite com N tendendo a mais infinito de quê? De 1 sobre N3 mais 1. Tem-se pelo teorema do confronto, tá? Terceiro teorema do confronto, o zero igual a quê? Ao limite com N tendendo a mais infinito, de quem? De cosseno de N3 mais 1 sobre N3 mais 1. Tá? Então, o limite, esse aqui tem limite zero, esse aqui tem limite zero, portanto, pelo teorema do confronto, esse aqui tem limite zero. Entendido? Entendido? Tá certo? Espero que vocês tenham... Isso é bem razoável. Tem a versão do teorema do confronto, seguinte, ó. Tem essa seguinte versão aqui, ó. Você vai ver, demonstração também. Tá? Ó. Eu vou colocar aqui para você, você vai concordar comigo que o que eu vou colocar aqui é verdade. Sejam xn n maior que H1 sequências xn n maior que H1 vírgula yn n maior que H2 duas sequências, tá? E um K3 em NK1 e NK2, tal que o xn é menor que ou igual a yn, qualquer que seja n maior que ou igual a K3. Então me diga uma coisa, se você tem essa desigualdade, você conclui o seguinte: se o limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito, qual é a conclusão que sai daí? Qual é? Né? Qual é a conclusão que eu posso tirar daqui, se essa é a minha hipótese? Hã? Não, isso é definição de não convergir. Eu quero a conclusão a partir daqui, ó. Se o xn é menor que ou igual a yn, e o limite a partir de um certo índice, e o limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito, qual é a conclusão? Hã? Qual é? Limite de yn com n tendendo a mais infinito, também é quanto? Mais infinito. Tá? E a outra conclusão é a seguinte: se o limite de yn com n tendendo a mais infinito é menos infinito, então o limite de quem? De xn com n tendendo a mais infinito é quem? Menos infinito. Tá?
Uma outra observação é o seguinte. Uma outra proposição, vou colocar aqui como proposição, ó. Proposição, tá? Sejam A um número real, também sem demonstração, tá? A demonstração está nas notas. A um número real, F uma função definida no intervalo A mais infinito, xn, n maior que igual a k, tal que xn pertence ao intervalo A mais infinito, tá? Qualquer que seja n maior que igual a k. De verdade, nem precisa ser isso aqui, qualquer que seja n maior que igual a k. Basta que isso ocorra a partir de um certo índice n0 maior que igual a k. Tá? Mas, estão lembrados de uma coisa. Se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma implica a convergência da outra. Se o limite de um é um número real L, o limite da outra é o mesmo número real L. Se o limite de um é mais infinito, o limite da outra é mais infinito. Se o limite de um é menos infinito, o limite da outra é menos infinito. Então, eu posso colocar logo assim, isso não precisa ser mais restritivo, não. Tá? Então, a real é uma função definida no intervalo, xn, uma sequência tal que isso aqui acontece, tá? E tal que xn pertence a mais infinita, qualquer que seja n maior que igual a k, e L, um número real. A proposição é o seguinte, olha aqui, ó. Se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, primeira hipótese, e o limite da sequência xn com n tendendo a limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito, então quem é o limite dessa outra sequência aqui, ó, f de xn, se o n tende a mais infinito? Hein? É mais infinito. É mais infinito? Não. Você já ia me induzindo ao erro. É L. Que a hipótese é que o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L. E a sequência xn tem limite mais infinito, ou seja, o limite de xn com n tendendo a mais infinito é mais infinito. Então, o que é que se espera dessa sequência aqui, f de xn com n tendendo a mais infinito? O limite também é L.
Porque o xn é o argumento da f, ó. Mas está no argumento da f. Mas aqui, se o argumento vai a mais infinito, que é o que ocorre com a sequência, a função tem limite L. Ó. O limite de f de x com x tendendo a mais infinito é L. Então, o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito, o que é que ocorre com esse f de xn aqui? Tende a mais infinito. Então, isso aqui tem limite L. Tá? Então, observe, ó. Seja a sequência, seja a sequência, essa sequência aqui, ó. 2 elevado a n mais 1, sobre 2 elevado a n menos 1, com n maior que ou igual a zero. Primeiro, eu tenho duas coisas. Tem-se, ó, quem são os elementos dessa sequência? 2 elevado a n mais 1, sobre 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é f de quem? Professor, Diga. tem que ser n só maior que zero, não pode ser igual. Claro que pode ser. Que pode ser n igual a zero. 2 elevado a zero. Ah, desculpa. Entendi. N maior que igual. É, porque 2 elevado a zero aqui, 2 elevado a zero menos 1. Tá, obrigado. Tá? Exatamente. Então, coberto de razão. Então, isso aqui, quem é isso aqui? Ó? Isso aqui é f de quem? De 2 elevado a n, que é f de 2 elevado a n, tá? Qualquer que seja n maior que ou igual a 1, né? Como você observou, onde, eu te pergunto, quem é f de x? Para dar essa sequência. Quem é f de x? Quem é? Exatamente, x mais 1 sobre o quê? X menos 1. Tá? Entendido? Agora vamos ao resultado, ó. Aí vamos lá. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é esse limite? Quem é? É 1. Certo? Limite de f de x com x tendendo a mais infinito é 1. E eu te pergunto, quem é o limite com n tendendo a mais infinito de 2 elevado a n? Quem é? Mais infinito. Então, qual é a conclusão? Como isso aqui é verdade, tens o quê? Tens é horrível, mas eu boto para reforçar aqui. Tens o quê? Que o limite com n tendendo a mais infinito de f de 2 elevado a n, isto é, o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é quanto? Também é 1. Entendido? Entendido? Também é. E como o colega observou, a sequência aqui é para n maior que ou igual a 1. Porque n igual a 0, isso aqui fica 0, não pode. Tá? Certo? Vamos saber. Convém observar que esse teorema, essa proposição também é verdadeira quando L é igual a mais infinito ou L é igual a menos infinito, vale a mesma coisa. E também tem essa versão aqui, ó. A versão é o seguinte, seja f uma função definida em menos infinito a. Menos infinito a. Xn uma sequência, tá o quê? Xn pertence a quem?
a menos infinito A, qualquer que seja N maior que ou igual a K, e L é real. Aí como é que fica a versão do teorema? Se L é o limite de f de x com x tendendo a quê? A menos infinito. E o limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a quê? Menos infinito. Então, o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito também é L. Tá vendo? E essa versão aqui também vale quando L é mais infinito ou quando L é menos infinito. Tá? Agora vamos estudar uma sequência que desempenha um papel muito importante no estudo de séries, que é o próximo assunto, tá? Mas antes de entrar em série, eu vou fazer um estudo dessa sequência, que é a sequência chamada de sequência geométrica, porque ela é uma progressão geométrica, que é essa sequência aqui, ó. Dado A real, a sequência, essa sequência aqui, ó, A elevado a N, N maior que ou igual a zero, agora pode, tá? Maior que ou igual a zero, ela é denominada, ela é chamada sequência geométrica. Ela é uma progressão geométrica, mas não é toda progressão geométrica que eu chamo de sequência geométrica. Sequência geométrica é essa sequência aqui, onde A é um número real. Tá? Dado A real, essa sequência aqui, A elevado a N, N maior que ou igual a zero, é denominada sequência geométrica. Então, quais são as sequências? Por exemplo, se o A é 1, como é que fica essa sequência? Quem são os elementos dessa sequência? Quem é? 1, 1, 1, 1, 1. É a sequência geométrica aqui quando o A é 1. Se o A é menos 1, como é que fica essa sequência? Hã? A sequência que você mostrou mais cedo. Que é o quê? 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, e assim por diante, que não é de Cauchy. Tá? Essa sequência converge, que ela é constante, essa daqui não converge. Tá? Se o A é 1 meio, qual é a sequência? Não, essa converge. Essa não é de Cauchy, portanto não converge. O limite dessa é 1. Essa é a primeira. Tá? Se o A é 1 meio, como é que fica? Quem são os elementos dessa sequência? Quem são? Hã? Exatamente. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, assim por diante. Uma observação, se o A é 0, como é que fica essa sequência? Exatamente. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Porque aqui há uma convenção. Quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Quando isso acontece, quando acontece no contexto de funções polinomiais, tá? Sequências e séries. Tá? Há esta convenção. Apareceu 0 elevado a 0, substitui por 1. Isso é para ficar organizada a representação. É uma questão de organização da representação. Não há definição para 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Em algumas ocasiões, polinômios, séries, sequências, quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Tá? Então, isso aqui é a frequência. Vamos estudar agora a convergência da sequência geométrica. Tá? Então, veja. Se A é igual, vamos começar.
Se A é igual a 1, você já sabe, né? Então vamos ali. Se A é igual a 1, quem é limite de A elevado a N, com N tendendo a mais infinito? Quem é? Isso aqui é o limite. Isso aqui é a sequência, é o limite com N tendendo a mais infinito de 1.